aí pessoal, tudo bem? Vamos começar essa canção que diz assim que nas tribulações és minha paz, quando fraco estou, és minha força. E realmente, né, quando estamos passando por momentos difíceis, conturbados, né, que o Senhor traz a paz ao nosso coração, a paz que excede todo o conhecimento, a paz que vem dele, né? E quando estamos fracos, realmente é o Senhor que nos traz força, é Ele que nos traz esperança e conforto, né? Que nós possamos cantar essa canção aí de verdade, com os nossos corações voltados ao Senhor. Nas tribulações és minha paz, quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por isso canto. Louve, louve, louve ao Senhor. Louve, louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor incomparável, Senhor. Nas tribulações és minha paz, quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por isso canto. Louve, louve ao Senhor. Louve, louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor incomparável, Senhor. Louve ao Senhor. Louve, louve ao Senhor. Louve, louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor incomparável, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu
desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que nós possamos realmente, de todo o coração, nos derramar na presença do Senhor, né? Buscá-lo cada vez mais. E com isso em mente, vamos orar agora. Senhor, obrigado, Pai, por ter nos escolhido, por ter nos salvado, por ter nos tornado os teus filhos. Mesmo não merecendo, Pai, mesmo nós sendo os piores pecadores, o Senhor nos escolheu, nos salvou, nos chamou, nos acrescentou em tua família. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Obrigado por todo o suporte que o Senhor tem nos dado através da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, na nossa igreja, até mesmo por esses momentos difíceis que estamos passando, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de toda a situação, Pai. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos aprender mais do Senhor, buscar mais do Senhor, que o Senhor use a vida do Daniel, para que ele possa passar da maneira mais clara possível a tua palavra a nós. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais uma vez à transmissão da nossa igreja. Queremos de novo deixar uma mensagem que abençoe você, sua vida e o seu coração. A Igreja Batista Fonte acredita que precisa cumprir a sua vocação de ensinar e compartilhar a palavra de Deus para que todos tenham uma vida plena com o Senhor. Eu convido você de novo para o livro de Gênesis e gastar alguns minutos refletindo no capítulo 49, a segunda parte dessa mensagem, certezas na vida com Deus. Nós temos certezas garantidas e mostradas em Gênesis capítulo 49, que Deus mesmo nos dá, certezas essas que geram e garantem uma vida sólida, uma vida espiritual vibrante, que satisfaz. De novo pensando que estamos numa época de incertezas e dúvidas, mas podemos ter uma esperança em meio a tudo isso. As incertezas e dúvidas são com relação, por exemplo, a uma ideia, um fato, uma ação ou uma decisão. E se não forem bem administradas, elas podem trazer prejuízo para nós. Podemos ficar paralisados diante das incertezas, podemos
fazer escolhas erradas, nos tornarmos inquietos, ansiosos. E quando essas incertezas elas são trazidas para a vida espiritual, nós então temos dúvidas sobre a nossa salvação eterna, o perdão dos nossos pecados, se Deus nos aceita ou não, ou como será o nosso futuro. Vamos então dar atenção a Gênesis, o capítulo 49. Nos versículos 1 e 2, Jacó, o patriarca, convoca os seus filhos, seus 12 filhos, para que recebam a bênção e o testamento antes da sua morte. Essa bênção patriarcal, ela é profética, que significa dizer que Jacó vai definir, pelo menos em linhas gerais, o futuro de cada tribo descendente de cada filho na história, na geografia, na política da nação de Israel no futuro. Olhando para esse texto e os versículos 3 até o versículo 27, esse é um pronunciamento oficial dado a cada filho que define o papel de cada filho e cada descendência na nação, e são garantias dadas pelo Senhor. Dessas garantias dadas pelo Senhor através de Jacó para seus filhos, nós tiramos para a nossa vida preciosas lições e princípios, isso é, garantias que nós também temos na nossa vida com Deus, certezas que temos. E estudando esse capítulo anteriormente, nós já vimos duas certezas. Primeiro, vimos que nós temos a certeza que a graça de Deus garante a nossa vida com Deus. E a segunda certeza, que a nossa fidelidade garante para nós bênçãos. E nós olhamos para a vida de José e vimos que a sua fidelidade rendeu para ele tribos que vieram a ser importantes e vieram a ter funções de chefia. Eu quero que você pense comigo agora numa terceira certeza que podemos extrair desse capítulo tão importante das Escrituras. Essa certeza é a seguinte: a nossa desobediência garante prejuízo para nós. A desobediência e a infidelidade são garantias de que perderemos privilégios e seremos prejudicados. Nós vamos olhar para alguns dos filhos de Jacó e ver as suas ações e aprender com eles que podemos ter prejuízos se formos desobedientes. E para entendermos isso, eu gostaria de fazer uma comparação. Não sei se você já ouviu falar, mas nas cartas marítimas, as cartas de navegação, os mapas utilizados pelos navios para navegar pelos oceanos, existem os pontos pretos. Os pontos pretos são pontos por onde alguém já navegou e ali enfrentou alguma dificuldade séria, enfrentou algum risco, algum perigo, ali houve algum naufrágio e de alguma maneira alguém anotou no mapa aquele ponto como um ponto perigoso, para que servisse de alerta para os próximos que viessem a navegar depois dele, tomassem cuidado com aquele lugar. Nós vamos olhar os pecados dos filhos de Deus, os filhos de Jacó, os pecados de Rúben, Simeão e Levi, e olhar para eles como pontos pretos no mapa marítimo, no mapa de navegação da vida espiritual. Há coisas que não devemos imitar, porque são lugares perigosos que podem nos levar ao naufrágio. As palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 7 são essas, versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Veja que Jesus está fazendo basicamente o anúncio de um ponto preto aqui, um local perigoso. E que local é esse? É a condição e a situação em que um filho de Deus não ouve a palavra do Senhor. Ou ele ouve e não pratica. Ele se coloca numa condição de vulnerabilidade. Ele sofrerá uma grande queda quando as adversidades vierem contra ele. Veja o que aconteceu com Rúben. Em Gênesis 49, versículo 3 e 4, as palavras do seu pai Jacó são essas. Diz assim, Gênesis 49, 3 e 4, Rúben, você é meu primogênito,
minha força, o meu primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Verso 4, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Rúben é o filho impetuoso, desenfreado. Ele tinha tudo para dar certo, mas não deu em nada. Rúben é o primogênito, e como primogênito ele tinha dignidade e direitos que a cultura da época garantiam a ele. Ele tinha uma superioridade natural, ele tinha um futuro promissor pela frente, mas perdeu tudo. A sua primogenitura foi dada a José. O sacerdócio da tribo foi passado a Levi. E a chefia da realeza foi passado para Judá. Além disso, não há nenhum profeta no Antigo Testamento que tenha vindo da tribo de Rúben. E essa tribo foi conquistada pelos moabitas muito precocemente e subjugada por esse povo. Alguém que nasceu para ser grande, mas que se tornou quase nada. Quase nada. E qual é a razão para isso? Qual o motivo para essa situação? Rúben foi um homem de caráter instável. E na sua instabilidade ele tentou se apropriar dos direitos de primogenitura que ele já tinha. Ele tentou se apropriar antecipadamente de forma ilícita. Gênesis capítulo 35, versículo 22 diz que ele se deita com Bila, concubina de seu pai. E esse gesto é muito mais do que um ato de adultério e promiscuidade sexual. Na cultura da época era uma reivindicação de posto de chefe. Ele, de certa forma, estaria dizendo assim, eu tenho direito sobre essa concubina, porque agora eu sou o patriarca deste clã. Ele fez isso de maneira irrefletida, de maneira instável, tanto que na palavra dada por Jacó, no versículo 3, há um destaque para sua grandeza, mas essa grandeza é destacada tão somente para reforçar a sua queda, a vergonha, a desonra. Ele é comparado com as águas turbulentas, o que significa dizer que é alguém impetuoso, alguém que não refreia os seus impulsos. Rúben foi alguém que tinha tudo para ser tudo e se tornou quase nada. Além de Rúben, neste testamento de Jacó nós temos também palavras proferidas para Simeão e Levi. O objeto que simboliza esses dois homens é a espada. Eu quero ler com você Gênesis 49, versículos 5 a 7. Simeão e Levi são colocados juntos aqui. São irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Simeão e Levi recebem de Jacó uma profecia um tanto quanto triste. A palavra dada a eles é que eles serão dispersos. Serão tribos quase que sem território próprio, por causa de uma vingança violenta que eles cometeram, uma vingança ardilosa e totalmente descabida contra o povo siquemita. Isso aconteceu quando sua irmã, Diná, foi abusada por Siquém, e eles arquitetaram uma vingança de forma descomunal, matando todos os siquemitas à base de traição, utilizando a espada, e causaram esse grande mal. E na época em que fizeram isso, eles aparentemente ficaram sem julgamento. Mas agora, nas palavras de Jacó, a recompensa deles é dada. Nos mostra que o juiz de toda a terra vê e age. E o pecado sempre traz as suas consequências, ainda que de maneira tardia e posterior. O que aconteceu com ambos? Simeão vem a se tornar uma tribo que vai se desintegrar e quase que será assimilada pela tribo de Judá. Levi, por sua vez, vai formar uma tribo que não terá território. Eles serão os levitas, que ficarão espalhados por todas as demais tribos, morando em vários territórios da nação, não tendo uma terra própria.
A palavra de Deus em Mateus 25, o Senhor respondeu, diz assim: servo mau e negligente, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta palavra de Jesus está em harmonia com o que está acontecendo e com a garantia que está sendo dada para nós ao olharmos para a vida de Simeão, de Levi e de Rúben. Eles são homens que escolheram a desobediência e acabaram colhendo amargas consequências. Diante disso, gostaria que você colocasse e guardasse no seu coração 2 lições. Primeiro, ser crente, ser cristão, não blinda você contra prejuízos que decorrem de uma vida infiel. O orgulho, a rebeldia, a desobediência não vão proteger o cristão de consequências amargas. Podemos ser filhos de Deus, podemos ser salvos, ter a vida eterna, mas isso não significa que uma vida desobediente ficará impune. Nós sofreremos consequências, como vimos com esses 3 filhos de Jacó. O castigo adiado talvez pode ser até pior do que um castigo imediato. Se você tem vivido em pecado, se você tem escolhido andar num caminho que é contrário ao caminho do Senhor e não tem sofrido nenhuma consequência, e não tem se incomodado, e não tem buscado uma resolução, muito cuidado, pois a recompensa virá sim. O Senhor é o juiz perfeito de toda a terra. Eu posso dizer que, chegando perto de completar 20 anos de ministério pastoral, eu já me deparei com inúmeros casos de crentes, pessoas convertidas a Cristo, que compreenderam o Evangelho, creram no Senhor, mas fizeram escolhas erradas, não alinhadas com a palavra de Deus, a sua vida, e colheram amargas consequências. Escolhas de comportamentos equivocados que destruíram casamentos, que fizeram com que filhos se afastassem dos caminhos do Senhor, causaram prejuízos financeiros, transtornos emocionais, mesmo se tratando de pessoas que conhecem Jesus, que são convertidas, batizadas e integradas à igreja. O fato de ser um cristão não nos torna imunes às consequências da desobediência. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a última certeza que Gênesis 49 nos mostra que nós devemos ter na nossa trajetória e na nossa vida com o Senhor. A quarta certeza é que o quebrantamento sempre garante redenção. E nós aprendemos essa lição olhando para a vida de um filho, e esse filho é Judá. E ele é representado pela figura do leão. E o pronunciamento de Jacó para ele se encontra em Gênesis 49, versículo 8. E diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. A palavra que vimos dada por Jacó a Judá é uma palavra que confere à sua tribo de Judá, autoridade e honra crescentes entre os seus irmãos. O nome Judá significa louvor, e ele será e formará a tribo que será de fato louvada. E será assim até que ele traga o prometido de Deus. Da tribo de Judá virá o rei, Davi,
e o seu sucessor legítimo, o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Da tribo de Judá, e na tribo de Judá está a esperança de Israel e de todo o mundo. É muito interessante olharmos para os versículos 11 e 12 e vemos ali uma linguagem hiperbólica, ou seja, a grandeza e a abundância crescentes são descritas como pertencentes a essa tribo. E principalmente o domínio do Messias, aquele que vai libertar os oprimidos. Essa é a descrição feita acerca de Judá. Mas eu estou destacando tudo isso porque este homem, Judá, na verdade, está entre os menos dignos. Um dos capítulos mais tristes do livro de Gênesis é a história de Judá e o seu pecado terrível. Ele chega a ter relação sexual com a sua própria nora, que era uma viúva, Tamar. Ele a possui, ela engravida, e ele comete esse grande deslize. Mas a Bíblia nos diz em Gênesis 38 que Judá admite o seu pecado, e ele diz: ela, Tamar, é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Em poucas palavras, nós percebemos que Judá está admitindo o seu pecado. Diferentemente de Rúben, Simeão e Levi, Judá admite o grande equívoco que ele cometeu. E aqui o que vai acontecer é que a graça de Deus vai brilhar. E o que se ressalta é esse favor de Deus estendido aos quebrantados e contritos. Nós nos lembramos de Davi, o grande rei. No Salmo 51 ele escreve: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi é um homem que teve uma experiência de queda e pecado terrível. Ele cobiçou uma mulher casada, teve relações com ela, cometeu adultério, colocou o marido dela na frente de batalha para que morresse. E foi no fundo do poço. E ali, numa situação totalmente angustiante, afligido pelos seus pecados, ele se quebranta diante de Deus. Ao ser confrontado, ele se humilha, admite o seu pecado, pede perdão e é redimido. Deus está sempre pronto a perdoar. O anseio constante de Deus, enquanto Ele nos acompanha em nossa vida, é que nós nos arrependamos deste e daquele pecado que nós cometemos. E isso é garantia para nós, é a certeza para nós de que o quebrantamento sempre nos coloca no caminho da redenção e da restauração, porque o nosso Deus é o Deus de graça, o Deus de favor. Gostaria de terminar esta reflexão lendo mais uma vez o versículo 28, no final do capítulo 49, que diz: são estes os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Guarde isso. A graça soberana de Deus garantiu o lugar de cada filho e de cada tribo na nação de Israel. Foi a graça de Deus, a escolha bondosa e misericordiosa do Senhor, a sua decisão soberana de abençoar cada um com uma parte no seu plano. Entretanto, ao mesmo tempo, cada filho foi recompensado segundo a bênção que lhe pertencia, que lhe cabia, que lhe era devida. E é isso que nós estamos procurando mostrar e trazer para os nossos corações, que nós temos sim certezas na nossa vida com Deus. A graça garante que temos um relacionamento com Ele, mas a qualidade desse relacionamento depende da nossa fidelidade. E essas são duas lições para hoje. Que o seu maior medo seja o medo de ser infiel ao Senhor. Existem outras coisas que nos amedrontam: coronavírus, pandemia, crise econômica, problemas familiares, outros problemas de saúde. Mas o nosso maior medo deve ser o medo de sermos infiéis contra o Senhor. Porque nada é mais trágico na vida do que pecar contra o Senhor. Rúben, Simeão e Levi nos mostraram isso. Eles são um ponto negro no mapa marítimo. Ali é um lugar perigoso, não passe por ali. Não escolha ser infiel
a Deus. E segunda lição é que há esperança, e sempre há esperança no quebrantamento. E é isso que Judá nos ensina. O simples quebrantamento sincero, arrependimento humilde, colocaram Judá na condição de ser a tribo escolhida para chefiar, para ser o canal do rei e o canal para a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Que você possa clamar a Deus para que Ele te dê um coração contrito, quebrantado e humilde. Jesus raras vezes elogiou alguém. E quando Ele elogiava algum ser humano, alguma pessoa, a virtude que Ele elogiava era justamente o coração contrito e quebrantado. A pessoa que admitia sua fragilidade, sua pequenez, sua pecaminosidade, prontamente era aceita por Jesus, recebida na sua presença. Este é o plano que o Senhor tem para nós, que tenhamos este coração quebrantado. Diante dessa mensagem, eu gostaria de convidar você agora para mais um momento de oração e desafiar você de novo, aí onde você está, com quem você estiver, a gastar alguns minutinhos em oração. E eu proponho que você ore por esses 3 motivos. Primeiro, que nesses dias incertos, nós nos apeguemos às certezas que Deus nos dá. A certeza de que sua graça nos conduz para a vida eterna. A certeza de que temos recompensas pela nossa fidelidade. Em segundo lugar, ore para que Deus livre você e a mim de termos um coração infiel. E terceiro, clame ao Senhor para que tenhamos um coração contrito, humilde e disposto a admitir as nossas faltas, como Judá, pois esse é o caminho da nossa redenção. Faça isso agora, com quem estiver com você ou sozinho. Nos próximos minutos, ore por esses motivos e logo em seguida eu quero terminar com mais uma oração junto com você. Muito bem, estamos aqui de volta e vamos juntos mais uma vez falar com o Senhor. Bondoso Deus, vivemos dias incertos, em muitos aspectos nós não sabemos o que será de nós e do nosso futuro, da nossa família, da nossa nação, mas Senhor, que nós nos apeguemos às certezas que o Senhor nos dá em Sua palavra, certeza que a Sua graça nos acompanha, a certeza de que a bem-aventurança é daqueles que temem o Senhor e andam em seus caminhos. Senhor, que o Senhor nos livre de termos um coração endurecido, infiel, que se desvie do Senhor. E que o Senhor faça de nós pessoas quebrantadas, contritas, que admitem os seus pecados, as suas faltas. Que o Senhor nos dê realmente um quebrantamento genuíno, para que venhamos a obter da parte do Senhor o perdão de que tanto necessitamos. Conduze-nos, ó Deus, a cada dia em segurança na Sua presença. Ser conosco na semana que está começando. Que possamos, ó Deus, prosseguir firmes nas certezas que o Senhor nos dá acerca da nossa vida contigo. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais uma transmissão da Igreja Batista Fonte em Morungaba. Que Deus abençoe você e sua família e que você esteja conosco numa próxima oportunidade. Gaste mais uns segundinhos acompanhando algumas informações da nossa igreja.